Conta pra gente quem é a Giovana, onde ela mora, o que que ela faz. Então, a Giovana, né? Eu, Giovana, é, eu sou mãe, sou enfermeira e da capital, que aqui a gente brinca que é a terra do eterno sol do meio-dia, né? Que é Palmas no Tocantins. Então aqui é muito quente, é um sol para cada um. É, E é isso, né? Aqui do Tocantins, nascida aqui, estudei aqui também. E atualmente, além de enfermeira, né? Eu atuo também como professora, e aí já passei por várias áreas também, incluindo, né, alguns estudos relacionados a essas práticas integrativas e complementares também. Ó, coisa Foi boa. assim, né, com essa curiosidade, assim, para essas práticas, que eu cheguei até você, Kelly. Oh, coisa boa. Maravilha. Giovana, conta pra gente a tua história. Tu teve um probleminha na pepeca, tu teve um corrimento aí. Tu pode compartilhar com a gente desde quando iniciou, o que você fez, o que você não fez, o que você passou, o que você não passou. Em primeiro lugar, eu queria comentar, assim, que muita gente fica, meu Deus, mas como que elas falam sobre isso nessa naturalidade, né? E é engraçado a gente falar que, assim, essa parte da saúde, ela é sempre vista como um tabu, sobre uma coisa, assim, escondida, enfim. E, e aí, assim, até mesmo essa parte da abordagem dos tratamentos, quando você tem qualquer alteração, ela é muito pontual, né? E aí quase nunca se tem uma explicação sobre o real motivo para aquilo que você está apresentando, né? Então, assim, eu, e como 75% da população de mulheres, né, tive alterações que é chamada, né, de candidíase, e aí ela pode ser decorrente, né, de vários motivos, mas os motivos principais, e principalmente para a persistência dela, né, que é o chamado recorrente, e é uma coisa que você fala bastante, é a questão do estresse, a questão do modo de vida, né? E aí, assim, desde os 16 anos eu tive alterações assim, e eu me lembro que no primeiro médico que eu fui, que eu procurei, ele foi muito assim: procura no Google, tá aqui sua receita, né? E você tem isso, e procura no Google. E aí, assim, tinha uma medicação ou outra que eu utilizava, alguns cuidados que ele falou, assim, muito por alto, e vez a outra aparecia. Né? Com a idade adulta, né, na fase da gestação foi muito complicado, por conta de toda essa alteração, né, que tem na gestação, de circulação, de enfim. A candidíase esteve presente nessa fase, e aí depois na fase adulta com diversas complicações, né, que aconteceram, enfim, mudanças de fase de vida, né? E aí o que eu notei mais foi essa recorrência, e mesmo pensando assim, mas meu Deus, como que o enfermeiro tem isso dessa forma, né? E a gente sempre, mas eu tô usando a medicação, o protocolo tá certo, o protocolo, assim, de medicamento, né? E Aham. sempre fazendo avaliação, fazendo exame. Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui, essa alteração em específico, ela não é considerada uma IST, né? Ela é uma alteração na própria flora, né? Que por esses vários motivos a pessoa vem a ter. E aí eu falei assim, não, mas tá errado isso, né? Assim, trata, tá tudo certinho, né, todos os cuidados, e por que que tem retornado, né? E aí foi então que eu conheci, né? Eu cheguei à sua página já buscando essas questões mais relacionadas à ginecologia natural, né? E aí foi que a gente começou o protocolo tentando identificar essas causas. Já tem um tempo que eu tenho tentado alterar, né, esses hábitos, incluindo atividade física, a questão da nutrição também, né, que eu já tinha tentado, mas assim, com muito deslize, o tal do doce é um negócio, né, que
Giovana Formiga, assim. E, e aí essa questão dos hábitos de um modo geral, né? De tentar minimizar esse estresse, né? E aí, como enfermeira, mãe e professora, trabalhando em 3 locais por um tempo, isso foi pesando bastante e acabou me adoecendo de uma forma geral, né? E um ponto de escape que tinha era isso. Além, é claro, assim, outras alterações relacionadas ao estresse, que eu tenho psoríase também, que é uma doença autoimune, e ela costuma desencadear as crises, né, com o estresse muito alto também, né? Então, assim, como que essa menina nova desse jeito é tão estressada assim? A questão, né, desse estresse, ele vem acumulando e, assim, depois de cada pessoa se manifesta de uma forma, né? Tem uma válvula de escape de alguma forma. Com o, com o tratamento, né, com o protocolo, a gente começou a pensar, não, mas o que que a gente pode ir melhorando, né? Giovana, o que que você está escondendo? Que tipo de sim, que tipo de situações você tem aceitado que na real você não queria estar, né? E que tipo de, né, que e eu assim, mas Karina, não sei, sinceramente, porque eu tô fazendo certo, né? Assim, a Isa comentou de algumas dentro do protocolo, né, algumas práticas, por exemplo, as plantas. Não, mas eu já uso, né? Assim, uma pessoa muito certa, né? Muito controladora da situação. Aí você, Giovana, mas se não tá dando resultado é porque você não tá usando certo. Alguma falha, algum lapso aconteceu aí, né? Foi aí que a gente começou o nosso protocolo, né? Organizando tanto essa parte do floral também, questão de organização, né? De mente, né? Energia, o que você tanto tem pensado, o quanto você tem repetido das coisas, que medo é esse que você tem, né? Realmente você precisa ter medo disso. E de alguns cuidados que eu já vinha tendo, né? De melhorar esses cuidados. E é que nem você falou na outra live que eu vi, né? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? É pra ficar bem sem vergonha. E é mais por isso, assim, a efetividade do protocolo, ela aconteceu justamente por não ser só na minha queixa, né? De ser um pouco mais abrangente, de tentar identificar os vários pontos que estavam fazendo, né, fragilizando o meu organismo de um modo geral, né? Então foi isso que eu achei de positivo, essa curiosidade também que eu tinha, né, das várias práticas em que você trabalha. E, e foi isso, assim, uma luz no fim do túnel para minha vida. Oi, gente, que bom. Giovana, tu disse que desde os 16 anos você tinha corrimento, né? Hoje você está com quantos anos? 26. 26, ou seja, praticamente 10 anos sofrendo com corrimento vaginal, correto? Tendo essas E aí, alterações, adaptações também, né? Que eu nunca identificava o que que era. E assim, passavam meses tranquilamente, e aí do nada voltava tudo de novo. E eu sempre sem entender os reais motivos daquilo. uhum. E o interessante que você, inclusive, trouxe na sua fala, que parece um pouco com a minha vivência. Pelo fato de ser enfermeira, né, a gente tem um protocolo, inclusive do próprio Ministério da Saúde, seguir, né, um protocolo medicamentoso. E aí, eu também segui. Eu, sendo só enfermeira, antes mesmo de ser terapeuta, eu também segui. Eu, poxa, mas estou fazendo isso certo. Aí mudava de médico, né? E também se consulta, enfermeira também se consulta. Mudava de médico, médico A, médico B, médico C, pomada A, pomada B. Acho que eu usei as pomadas de ASE, os comprimidos de ASE. Aí eu, meu Deus, aí minha mãe falava, meu Deus, tu como enfermeira não consegue resolver teu problema. Eu, minha irmã, eu não sei o que é. Nem o médico consegue me ajudar, eu não sei o que é. Que foi a partir daí que eu dei um pontapé inicial. Eu conheci a ginecologia natural como paciente e eu atendi as mulheres na atenção básica que sofriam muito também com corrimento vaginal, principalmente a candidíase recorrente.
Aí eu, espera aí, se eu conseguir me livrar da candidíase como paciente, então por que que eu não vou fazer um curso de formação de ginecologia natural para ajudar mais mulheres? Né? Então, assim, foi uma experiência incrível. E eu pude diferenciar os tratamentos, os convencionais, esses alopáticos, são esses remédios de farmácia, para ginecologia natural. Como você também é enfermeira, tentou o tratamento bem um pouco parecido com o meu. Como é que tu enxerga o teu tratamento de antigamente com esses remédios convencionais para a abordagem da ginecologia natural? Como foi essa experiência para ti? Esses tratamentos anteriores, e é algo que eu vejo muito assim em recorrência na prática clínica, né? Porque diretamente como professora eu não fico sempre na clínica, mas eu tenho passagens pela clínica e fora as vivências compartilhadas com outros profissionais, né? O quanto que essas queixas elas são recorrentes também, e muito nessa questão, prescrevi pomada, o comprimido para paciente, para o parceiro e pronto, né? Então, assim, era algo muito pontual. E para a ginecologia natural, que é algo que, inclusive, a gente tem políticas, né? A gente tem portarias para isso. Eu quase nunca via, assim, nesse tipo de profissional que eu recorria, não ouvi falar, né? O que eu já sabia era algo que eu tinha estudado das minhas pesquisas também, né? Mas quando a gente começou o tratamento, foi mais essa questão de colocar em prática, conseguir colocar em prática, né, esses saberes, assim, chá de tal coisa é bom, faz isso, né, é legal. Mas quando você consegue colocar em protocolo, né, você consegue colocar, olha, é bom, mas tem que ser por tanto tempo, né? É bom, mas é bom você combinar com alguma outra coisa, né? E não só para aquela queixa ali, né? Verifica a questão do sono, verifica a questão da alimentação, da atividade física, né? Então eu vi mais essa questão da integralidade realmente, né? E de utilizar esses recursos que a gente tem sem ser tanto na questão de remédio, né? A questão, assim, tão vinculada à farmácia. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões naturais, porque todo mundo adora uma automedicação. E aí parte do pressuposto que o natural não faz mal, mas faz. Intoxica da mesma forma, tem efeito colateral da mesma forma, né? Tem interação com medicamentos de farmácia da mesma forma, né? A questão é porque quando você já tem um profissional que foi atrás de testes farmacológicos para aquelas, né, para aquelas plantas, para o que está prescrevendo ali, verificou em relação às doses também, né, por quanto tempo se pode utilizar e que aquilo não vai te fazer mal, aí é algo que realmente clareia bastante, né, o nosso entendimento, né? E a questão também da ginecologia natural é de estar associada ao conceito de sagrado feminino também, né? Sim. Porque quando você começa a identificar, a utilizar esses recursos naturais, você consegue também melhorar a sua percepção de corpo, né? E foi algo que a gente discutiu bastante, que eu já estava numa confusão, que eu não sabia mais o que era o quê, né? Eu registrava o meu ciclo, né? Mas eu já não sabia, não conseguia mais perceber qualquer alteração que tinha. Ai, meu Deus, já tá vindo de novo. Aí, às vezes, nem era. E eu já começava medicamento, né? Essa questão de se automedicar, ainda mais quando é profissional da saúde, né? Aí já ia lá tentando. Não, essa opção do Ministério eu já usei, vamos pra outra. E nessa questão da automedicação, eu já não conhecia mais os meus, assim, os sinais que o meu corpo me dava, né? Eu já estava patologizando tudo, né? E foi algo que, assim, não é assim, Giovana, também não é esse extremo todo. Uhum. É uma mudança assim bem gostosa, bem legal, né? Porque na ginecologia natural a gente busca realmente esse autoconhecimento, a autopercepção, a autoobservação, né? A autoavaliação. A gente ensina a conhecer de fato o nosso corpo.
E como você é enfermeira, na faculdade a gente conhece o que é A, B e o C. Diferente da ginecologia natural, isso aqui é a parte A, mas o que a parte A faz? O que ela quer dizer? Eu acho bem diferente e bem legal essa abordagem desse mundo holístico, né? Em especial ginecologia natural, que eu amo, 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 amo de paixão. Giovana, Só para complementar, quando a gente fala dessa questão holística, fica parecendo muito esotérico, muito distante, né? Mas é bom a gente afirmar, né? E questão aí com comprovação científica, acho que das duas, né? Com publicação sobre isso, que isso é respaldado, tá? Então, assim, claro que antigamente, né? Era mais passado, assim, de família, né? Questão do mais velho pro mais novo, enfim. Mas essa questão do hoje em dia, né, de se trabalhar essas práticas, tem tudo respaldo científico e é realmente estudado para que tenha esse controle, né, do que é dose efetiva, do que pode ser tóxico também, ou que vai ser, né, assim, utilizado e água é a mesma coisa, né? sim, sim, é bastante interessante isso aí. Giovana, quando você tinha nesses 10 anos de corrimento, teu corrimento era todo mês, ele vinha e voltava, todo dia, que eu já recebi paciente que tinha uns 30 dias no mês, o ano todo corrimento vaginal. No teu caso, como foi? Então, ele era mais esporádico, né? Ele era mais pontual, mas conforme teve essa fase de aumento do estresse, aí a gente já brincava que não era recorrente, era contínuo, né? E o coisa que eu percebo que isso não era só no meu caso. Eram outras pessoas próximas também, pacientes também, que assim, nossa, mas sempre tem irritação, mas sempre tem alteração. Não consigo perceber o período fértil, né? A alteração do muco, porque tá usando pomada, porque já tá, sabe, fazendo uso de medicação. Então, quando eu cheguei a procurar o tratamento, foi mais por conta disso. Não, mas isso tá errado, gente. Não é possível que vai persistir por todo sempre. Amém. Todo dia tem uma alteração. Uhum. Giovana, e assim, como você teve esses 10 anos de corrimento, né? E aí, após essa conduta, esse tratamento, protocolo natural da ginecologia natural, assim, o que é que tu sentiu? Assim, qual foi a sensação? A sensação foi mesmo assim, de, nossa, agora eu acho que o negócio tá completo, né? A melhora realmente aconteceu, né? Então, assim, principalmente as irritações. E aí eu já sou irritada, né? Aí já tem a psoríase que abre a- as coisas na pele. Aí eu já fico irritada, aí tudo fica irritado. E aí eu falei, meu Deus, esse negócio não tá mais irritado. E agora? Gente, descobri a médica com esse negócio. E aí, uma coisa que eu falava pra você, né? Tô com medo de voltar. Tô com medo, toda hora eu fico olhando pra ver se é real isso, né? Uhum. Aí você tem que falar que você tá com medo, né? E essa questão da mudança do pensamento também foi muito engraçado. E uma coisa que eu comecei a aplicar para várias, né, esferas, assim, da minha vida. Mas foi mais isso. E aí, assim, eu me lembro que na época que eu tava com a nutricionista, e ela falava assim, Giovana, você já pensou em melhorar essa questão da ansiedade, de meditar, né? Tem floral também, procura saber mais e tal. Eu ficava assim, vou fazer dieta e pronto, né? Eu quero a dieta, esses negócios que ela tá falando, por quê? E aí, quando a gente começou o tratamento, você falou de novo, eu falei, meu Deus do céu, né? As coisas se encaixam Uhum. realmente. É. E aí, e aí foi realmente isso, um alívio, assim. E a questão de ter mais atenção para as outras funções do meu corpo, né? De prestar mais atenção, nossa, essa dor de cabeça sempre, né? Por que será? Essa questão da psoríase, né? Dessas alterações todas.
a bendita da empolação da pele, né? O porquê, né? Então, e de ficar pensando, nossa, mas tá empolado, mas o que foi que eu comi? Né? O que foi que como que foi o ritmo da minha semana inteira? Né? Então, de pensar mais nisso também. Porque assim, eu costumo falar que todos esses sintomas que a gente sente que não são normais, né, que aparecem assim do nada, muitas vezes é um chamado para identificar algo que precisa ser melhorado na nossa vida, seja ele qual problema de saúde, né? Um câncer, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor na unha. E como estamos falando da nossa pepeca, não é diferente, até porque o útero, ele tem o sentimento, ele também tem informações, ele recebe e ele manda informações também. É bem legal isso aí. E, Giovana, e assim, você recomendaria para outras pessoas o protocolo natural? Não recomendaria? Olha, eu já recomendo. Eu já tô recomendando o negócio. E eu, assim, mana, vamos tentar tal coisa. Você já pensou, né? Um chá, uma coisa ali. E aí a gente fica nessa dúvida tanto do pessoal, né? Assim, com amigas, enfim. E a questão também do profissional, de repensar um pouco essa prática clínica, né? Tão medicalizada, né? E assim, pensar também nessas outras questões. É o que a gente sempre fala, que todo profissional da saúde, ele é educador também, né? E uma vez que você ensina a se conhecer, né, a questão do processo da autonomia. E a pessoa, né, ter uma melhor percepção de si, ainda mais essa questão de saúde reprodutiva, enfim, né? É algo que, assim, mexe muito com a pessoa, né? Todas as energias dela perpassam, né, por essa questão vital, né? Assim, tem tanto tabu de se falar disso, mas é o ponto da resistência, né? Onde tudo acontece, né? É o portal da vida ali, né? Sim, E então isso tem que ser mais pensado aí também nessa questão do sagrado também, né? sim, De não sim. ser assim, tão visto de forma negativa. Sim. Giovana, em relação aos teus sintomas na pepeca, o que que tu sentia? Porque assim, cada mulher apresenta um sinal, um sintoma diferente. Apesar de poder ter o mesmo diagnóstico, mas cada organismo responde diferente. Então, como era a tua pepeca? O que que ela parecia? Então, a irritação, né? Então, e aí começou um ciclo que era uma coisa assim que era o ciclo da candidíase, a irritação da candidíase, né? Com aquele corrimentinho branco, né? Grumoso, né? Parece um leite talhado. E a irritação, né? Ficava vermelho e irritado. E aí começou a alteração para fazer xixi. Ardia demais fazer xixi. Eu, gente, mas isso não tá certo, né? Aí não, é por causa da candidíase. E aí entrou num ciclo que quando não era candidíase, era infecção urinária. E aí era uma coisa assim, não, controlou a candidíase. Tomava antibiótico, voltava. Porque uma das causas da candidíase também é o uso do antibiótico, né? E aí, não, mas por que tá tendo infecção urinária desse jeito? Tá tomando água? Aí, não, melhorei a, a, a ingesta, né, da água, né? Tô tomando mais água. Mas a imunidade tá lá embaixo. O que que diminui a imunidade, né? O estresse. Aí voltava de novo. Aí eu já ficava estressada por estar estressada. Aí, aí já era uma coisa, nossa, mas já tô estressada de novo. Aí, aí voltava. E era sempre assim, saía de uma e aí começava a outra, né? Nesse último período aí. E aí logo a gente se encontrou, mas começou nesse aspecto da irritação, né? De ardência. É, e do corrimento também. Mas tem algumas pessoas que queixam bastante do corrimento em grande volume, né? Mas para mim não era Sim. tanto disso. Era mais da irritação mesmo. Da irritação. Aquela E é engraçado, coceira.
não era nem tanto a coceira, era a ardência mesmo, de ficar irritado mesmo. Como se você tivesse pegado o sol e teve insolação e a Sim, pele ficar ardendo. É tipo essa a sim. sensação. E é engraçado pensar, porque quando você tá nessa época, você não consegue fazer nada. Você fica intocada ali. Ninguém consegue chegar perto de você. Tipo isso. Então, você fica intocada ali. Então, Aham. era mais por conta dessa irritação. E aí começou essa ardência a urinar. E aí já estava um desequilíbrio tão grande, por conta das medicações também que eu ficava usando, né, constantemente, que aí a infecção de urina também estava bastante frequente. Uhum. E você falou aí em relação à infecção de urina, na ginecologia natural a gente também tem uma abordagem para ela, que ela está muito relacionada às pessoas que são controladoras, pessoas que querem dominar o mundo, né? Quer abraçar o mundo com o braço, com o pé, com o dedo, com tudo, né? E a questão, às vezes, até do rancor, né? Os estudos já mostram isso aí, que são pessoas mais ou menos assim, pessoas difíceis de perdoar. Então acaba que é uma coisa chama a outra, porque é bem parecido também com a candidíase, por exemplo, né? E foi difícil, Giovana, tu identificar a causa do teu corrimento, já que tu sofria há 10 anos e após as orientações do protocolo, tu achou que foi difícil, assim, porque assim, já fiz uma Tava na alimentação cara, saudável. tava muito na minha cara. Tava muito na minha cara. Só que eu não queria aceitar. O negócio tava muito na minha cara, com nome e sobrenome, tava muito na minha cara. E, e até a questão da psicoterapia também entrou nesse auxílio também, né? Foi justamente isso, sabe? Pega o peso no ombro, vamos colocar a atribuição de quem realmente é o quê, né? Então, assim, colocar esses pingos nos is, assim, e, assim, você identificar a causa de um desequilíbrio desse é algo que realmente, assim, é bem desconfortável, né? Até porque, assim, para você, e eu que adoro tratamento de ferida, é assim, para você tratar uma ferida, para você melhorar uma ferida, você vai ter que limpar. Uhum. Você vai ter que limpar e se tiver pele morta, se tiver, né, sujidade, você vai ter que tirar, né? Uhum. E aí, assim, essa questão de identificar, né? Ir lá na causa da ferida, bota o dedo na ferida mesmo. Não, agora é com você que eu vou lidar. Isso. É realmente. E aí, assim, se a gente for pensar, né? Infecção urinária tem a ver com questão de rancor e controle. Candidíase também. Aí o estômago, que sempre, né? Tem a ver também com as dores de cabeça, essa questão do estado da raiva sempre. A psoríase também, né? Então, assim, a pessoa é um mini vulcão andando assim. Aí só parece só parece que é de boa, né? Era um mini vulcão, assim, entrando em erupção e não estava percebendo. E Aham. ela, assim, né, caixa, assim, sozinha na cabeça Uhum. dela. Uhum. É muito nesse sentido, assim. Claro que alguns pontos eu acho que ainda vai um pouco mais de tempo nesse caminho, assim, porque quando a gente começa esse processo de descoberta, né, de autoconhecimento, não é algo assim, "Ai, de ontem para hoje, nossa, sou outra pessoa." Assim, não, eu acho que é um processo, tanto é que os protocolos eles são continuados, né? Sim. É algo de mudança de hábito mesmo, assim, mudança de vida. Então, assim, é algo constante, é um processo, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, né? Faz isso e amanhã pronto, já vai ter resolvido todos os problemas da sua vida, né? É algo que a gente vai cuidando, né? É algo que a gente vai melhorando sempre, né? Nosso sono vai melhorando com tanto tempo, a alimentação, as Sim. relações com as pessoas. Nossa, mas a relação com as pessoas não tá tão 100%, mas já melhorou um pouco, né? Então, é algo que vai sendo trabalhado, né? Sim, sim, sim. É interessante. Tem um comentário aqui. Babu falou interessante. Tem uma enfermeira aqui, temos a coleguinha, a enfermeira Jaciane.
Ela falou assim, isso é real. Foi assim que eu senti que eu estava grávida, antes mesmo do atraso menstrual. Eu conhecia certo como era o ciclo. Aí a Silvane falou que isso é horrível mesmo. Realmente é muito complicado, é desconfortável. Mas, assim, quando a gente identifica a causa, a gente consegue se libertar. Eu não sei contigo, Giovana, mas eu senti que tirei assim, um peso das minhas costas, que hoje eu dou há mais de 3 anos que eu não tenho. Aí, assim, é algo libertador, a vontade de soltar foguetes. Porque a minha, ela não queria me largar, não. Não era normal, ela queria casar comigo. Peraí, certo? Era contínua. A minha era pronta, a minha era contínua. Aí quando eu passei um mês já, uma semana, 2 semanas, não, esperar um mês. Passei um mês, eu, meu Deus, de soltar foguete. A vontade que eu tive foi essa. É incrível, é incrível, é incrível. E assim, Giovana, em relação ao protocolo natural, a gente pode utilizar tanto ervas quanto a aromaterapia, que foi o que você utilizou, né? Alguns dos seus tratamentos. E aí, eu não sei se você e as outras folhinhas já estão sabendo, mas aproveitando aqui o espaço, parece que, como eu estou gestante, daqui 3 meses, provavelmente, né? Enfim, eu estarei com minha bebê nos braços, e aí é muita mudança. E a Giovana, como teve experiência, protocolo é muita dedicação, tanto da folhinha como da folhona, como algumas me chamam aqui. Né? A gente tem que ter um feedback, uma conversa bem legal, um acompanhamento bem íntimo, vamos dizer assim. E aí, pensando nisso, nós criamos um método, protocolo natural, em que tudo que nós profissionais da saúde, quanto os terapeutas em ginecologia natural, que também são profissionais da saúde, né? A gente utiliza para tratar e prevenir a candidíase, a gardnerella, a tricomaníase, dentre os outros corrimentos vaginais. Então, tudo que você precisa está dentro desse protocolo, numa linguagem acessível. Tem referências bibliográficas, é um estudo realmente científico, algo que é comprovado cientificamente, não é nada inventado, né? Então, é uma receitinha de bolo, que tem vídeos, tem materiais em PDFs, tem um e-book, que é o Guia Prático de Plantas Medicinais, que vai estar disponível em PDF, que é um presente meu para as folhinhas, né? Que nesse e-book tem também as ervas que nós podemos utilizar, não só na parte de infecções ginecológicas, mas também infecções respiratórias, digestivas, neurológicas, etc. Relatando as indicações, as contraindicações, o modo de uso, o modo de preparo, que é muito importante, porque a gente ainda observa que tem um modo de... que tem gente que prepara o chá de forma correta, porque cada parte da planta tem a maneira correta de utilizar, né? E nesse método eu falo todo esse passo a passo, que inclusive as inscrições já estão abertas e eu estou disponibilizando 4 mentorias, uma por semana, em que as folhinhas poderão participar, tirar as dúvidas, inclusive contar a sua história, que a história eu posso tentar ajudar a resolver, vamos compartilhar conhecimentos, vamos crescer juntas, né, para a gente ter um resultado melhor ou igual do que o da Giovana, vamos dizer assim, né? Um tratamento eficaz. E além disso, para as primeiras 50 inscritas, eu vou disponibilizar o meu número do WhatsApp para a gente formar um grupo no WhatsApp nos primeiros 30 dias para a gente conversar mais de perto. Como eu falei, eu gosto de ter esse contato de perto. E ainda, além de tudo, tem a garantia incondicional de 30 dias. Se a pessoa não gostar dos vídeos, que tem muitos vídeos dentro desse método, não gostar das 4 mentorias, não gostar do e-book e não gostar do grupo do WhatsApp, vão me mandar um e-mail e dizer que, Eliane, devolve meu dinheiro que eu não gostei, foi de nada. Esse método não é para mim. E aí... Eliane, eu queria só falar uma coisa aqui. Uhum. Tipo, nossa,
mas como que isso é tão bom e já é mencionado entre os profissionais da saúde, por que que todo mundo não usa, né? A questão é que, assim, a nossa formação, ela ainda é muito tradicional e ainda com a vertente muito voltada para essa questão curativista e hospitalocêntrica, né? O foco aí ainda no hospital. Essa questão mais da prevenção, esse olhar mais amplo, ele é mais nessa abordagem da promoção da saúde, né? E é algo que, assim, os outros profissionais, talvez vocês questionem, vou procurar para minha médica, não sei o quê. Mas talvez ela não tenha tido isso na formação dela. Mas ela é Sim, especialista nisso, especialista naquilo. Mas mesmo assim, isso é algo que é assim, não é uma única formação, não é um único curso que você sai ali expert em tudo, em todas as práticas. É algo que você vai estudando, né? E refinando com o tempo, né? Então, assim, é algo que vai dedicação muito só para aquilo, né? Então, assim, pode ter uma indicação ou outra, mas muitos profissionais não recomendam porque, de fato, não tiveram contato com isso na formação. E aí, como é que eu vou recomendar algo para um paciente minha, né, um paciente meu, se eu não sei, de fato, né, a abrangência dele ali, né? Porque sim, um dos princípios é esse não causar o dano, né? Então, quando você não sabe, aí é melhor você não mexer, né? sim, Agora, sim. quando já tem, né? Por isso, é só por isso, porque às vezes fica muito assim, nossa, mas isso não tem nada a ver, né? Tem muito comentário pejorativo, inclusive. Mas é justamente disso. Essas práticas, elas não são naturais, assim, de todas as formações, né? Sim, Farmacologia, todo mundo vê farmacologia, mas farmacologia natural você não vê, né? justamente. Então, assim, é mais nesse sentido, assim, de às vezes vai fazer uma contraprova, mas cuidado, às vezes essa não foi a formação do profissional que você está consultando. Isso, isso. E assim, a ginecologia natural, ela teve origem no Chile, no Uruguai e na Argentina. Logo foi para a Europa e da Europa veio para o Brasil. No Brasil já tem alguns profissionais, inclusive médicos, que já estão adotando essa prática. Inclusive, recentemente eu assisti uma live da Marcela, aquela que participou nessa última edição do Big Brother. Ela é médica, é ginecologista, inclusive ela tem a formação também em ginecologia natural. E ela relatou, inclusive, que é muito difícil prescrever um alopático, um antibiótico. Ela vai prescrever um antibiótico, inclusive, e o último do último caso, né? Porque ela avalia toda a situação. Então, graças a Deus, já tem muitos médicos, né? Poucos, vamos dizer assim, que já abordam essa prática. E é maravilhoso. E a tendência é a gente levar mais conhecimentos aí, evoluir muito mais, né? E assim, mas como enfermeiras, né, essa questão do cuidado da ginecologia, pela enfermagem também acontece muito na atenção básica, né, Sim, nas unidades aí do SUS, né, mas a sim, gente esquece que enfermagem também é empreendedorismo, né, sim, e aí pode ter os consultórios particulares da mesma forma. Fica sim, meio confusa, às vezes, essa atuação da enfermagem, mas nada do que a gente faça nesse sentido foge aí da nossa atuação que está sim, respaldado realmente. sim, tem o nosso próprio conselho de ética que a gente segue ele direitinho, né? Vamos dizer isso. Giovana, você tem algo mais para colocar aqui para as folhinhas que estão online? É mais isso mesmo, de que é um processo, é uma questão de descoberta. Se der errado, teve um ciclo que apareceu, que deu errado. Não, vamos repensar, vamos reavaliar o que teve de alteração, né? Tenta de novo e continua, né? Porque assim, se fosse com a medicação de farmácia, você ia tentar de novo, não ia? E se, e se der problema, você vai correr para a farmácia e vai continuar no mesmo ciclo, né? Então, assim, será que realmente não compensa, né, essa jornada, digamos assim,
de autoconhecimento e de autonomia mesmo, de mais liberdade. Sim. E sem falar, por exemplo, no teu caso, tu passou 10 anos com um corrimento. Quantos, se tu fosse botar na ponta do lápis, quanto tu não gastou com consultas e com tratamentos convencionais? É caro, Brasil. É caro. É caro. E eu acho que o mais caro é você comprar um negócio, você alterar ainda mais, sem identificar a causa, sabe? E aí, assim, é algo que só vai ficando assim, uma bola de neve, né? Você vai tratando ali e volta no. E aí você já compra do mês que vem. Você vai lá, você viu que tá barato naquela farmácia, já compra desse mês e do mês que vem, você sabe que no mês que vem você vai ter problema de novo. É desse jeito. E a gente não É um pensa, né, nos riscos, nas complicações que esse uso de medicação nos causa. Né? Quando a gente lê a bula, então, pelo amor de Deus, a gente fica apavorado, né? Mas, enfim. Giovana, gostaria muito, muito, muito de agradecer a sua participação. O espaço está aberto para você voltar mais vezes, tá? Muito obrigada por compartilhar tudo isso. Todas essas informações maravilhosas, toda a sua vivência, inclusive como profissional. São poucos profissionais que têm coragem de admitir. Tipo, eu sou enfermeira, como enfermeira eu não consigo me tratar, porque eu também não tive esse resultado. E tem professora ainda, né? e professora, né? Então, assim, tem gente que tem vergonha até de admitir. A gente não pode ter vergonha, não. Como isso tem que ser sem vergonha. A gente aprende assim, discutindo, conversando, debatendo, que a nossa experiência sempre ajuda uma outra pessoa.